Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei qual horário, né? O momento que você vai assistir essa videoaula. Estamos aqui mais uma vez para levar até você, né, o conhecimento geográfico. É o professor Tom Souza, professor de geografia, né, da escola Paulo Freire. Hoje nós vamos dar início aí o estudo de mais um capítulo. Nesse caso será o capítulo 5. Brasil, herança cultural. Então eu convido você, caro aluno, a pegar o seu livro na página 119, tá? E lá na página 119 você vai ter Brasil, herança cultural. Gente, quando você fala, né, sobre essa questão do Brasil, herança cultural, a grosso modo, quando você fala da cultura, a cultura é como a gente vê a nossa realidade. Então, a cultura é um conjunto, né, de costumes, hábitos. E aí, quando nós trabalhamos a cultura ela é formada por vários elementos, onde você destaca aí a culinária, você destaca também aí a questão das vestimentas, a música, a dança, né? Você destaca a religião, a língua falada. Então, são vários os elementos aí que constituem a, a questão cultural, né? A cultura de um determinado povo. Então, na página 120 do teu livro, lá no cenário 1, ele coloca um mulato chamado Brasil, né? Então, ele vai destacar quem é a nação brasileira, né? Então, quando você fala sobre essa questão de nação, destacando aí na tua tela, nós temos que entender, em primeiro lugar, né, e ter cuidado para não cometermos erros, para não confundirmos o conceito de nação com Estado-nação. Então, segundo, né, Aurélio Buarque de Holanda, nação é um agrupamento humano, em geral numeroso, onde os seus membros fixam num território, né? E estão ligados por laços históricos, culturais, econômicos e linguísticos. Já no caso, o Antônio, em seu dicionário, né, da língua portuguesa, ele já vai dizer que nação é uma comunidade de indivíduos que, mesmo dispersos em áreas geográficas e também políticas diversas, estão unidos por uma identidade de origem, costumes e religião. Observa, galera, que nós colocamos aqui até então o conceito de nação, né? Então, quando você fala de nação, nação nós estamos falando de uma identidade nacional, né? Observa, galera, que quando você já fala de Estado-nação, já é um conjunto constituído por um território delimitado, né, onde vão viver aí vários povos ou nações e que são soberanos, uma vez que é composto de um governo e também possuem que possuem também leis próprias, tá bom? Então, galera, a nação faz referência ao povo, tá? As pessoas. E essas pessoas vão apresentar uma cultura comum. Já o Estado-nação, ele já se refere ao país. Então, observa, galera, que quando você fala povo, a gente está falando aí do grupo de pessoas, cultura, né? Você vai estar falando aí de costumes, de hábitos cotidianos. Território, no caso, seria uma área delimitada por fronteiras, onde nós vamos ter domínio, onde nós vamos ter aqui relações de poderes. Observa que nação está ligada à questão do povo, povo-nação, né? Identidade nacional. Quando você coloca aqui a questão do governo, gente, presta atenção, onde nós vamos ter aqui leis próprias que vão ser, digamos assim, criadas para reger o povo e os seus comportamentos, dando diretrizes, né, para as relações. Nós vamos perceber, galera, que esse conjunto aqui, povo, mais cultura, mais território, mais nação e mais governo, isso tudo vai dar origem ao Estado-nação. E quando você fala do Estado-nação, nós estamos nos referindo ao país,
ao Estado. Quando ao país? País no aspecto físico, no aspecto natural. Quando o Estado? No aspecto político, tá certo, gente? Então, Estado-nação seria aí a questão do país, e então, país no sentido natural, no sentido físico, e Estado no aspecto político, tá bom, galera? Então, do ponto de vista político, o Brasil ele é um Estado-nação, pois ele se constitui aí num conjunto formado pelo povo ou nação que vai viver num dado território, que vai ser delimitado por fronteiras e que está vinculado a um poder central, ou seja, um governo, né? O qual o representante desse governo ele é eleito de forma democrática. Tá certo, galera? Beleza? Então, gente, observa que quando você fala aí dos grupos formadores da população brasileira, lembra que nós vamos dar destaque, primeiramente, para três bases da nossa população, tá? Que aí ele chama de matrizes étnicas: o indígena, o europeu e o africano. Então, galera, nós vamos ter aí uma miscigenação, nós vamos ter aí uma mistura, né, dessas três bases étnicas: o indígena com o europeu com o indígena com o africano com o europeu e vice-versa. Então, a partir daí, nós já vamos ter uma diversidade linguística, uma diversidade cultural. Tá certo, gente? Não esquece, galera, que as três raças básicas formadoras da nossa população, né? Você vai ter o europeu, o índio e o negro africano. Tá certo, galera? Então, observa o seguinte, que quando você fala dessa mistura, né, no Brasil, dessas três bases, observa que nós vamos ter o caboclo, o mulato e o cafuso. Quando nós vamos ter o caboclo? Quando nós vamos ter a miscigenação do branco, do europeu, com o índio. Quando nós vamos ter o mulato? O mulato nós vamos ter a partir da mistura do negro com o branco. Quando nós vamos ter o cafuso? O cafuso nós já vamos ter a partir da mistura do índio com um negro. Então, galera, olha só, algumas pessoas se declaram como pardas. Então, convém lembrar que o termo pardo, ele refere-se a uma ausência de cor definida, que é o caso do mulato, né? Onde você vai ter o branco mais o negro, ou do caboclo ou mameluco, branco mais indígena, e do cafuso, né? Indígena mais negro. Então, gente, não esquece, você vai ter aí o caboclo, mistura do branco com o índio, mulato, mistura do negro com o branco, cafuso, mistura do índio com o negro. Tá certo, galera? Alguma dúvida até aqui? Não? Beleza, então. Olha só. Então não esquece que o indígena mais o branco vai gerar o caboclo ou também o mameluco. Tá certo? Beleza? Beleza? Então vamos para frente. Galera, quando você fala dos indígenas, lá na página 122, nós vamos ter que entender que os indígenas são considerados os primeiros moradores, né, do Brasil. Eles, de fato, seriam os reais donos das terras brasileiras. Só que com a chegada dos europeus a partir de 1500, nós vamos perceber, primeiramente, né, uma invasão dos europeus, segundo, um processo de dominação. E após essa dominação, nós vamos ter aí conflitos entre europeus e indígenas. E esses conflitos vão levar à morte de milhões de indígenas ao longo do tempo. Lembrando, gente, que os indígenas, antes da chegada dos europeus, estavam estimados aí a mais de 6 milhões de indígenas. Só que hoje nós observamos que
que o número de indígenas, né, que vivem no Brasil é muito baixo se comparado aí, né, uh, o século XVI. Então, galera, imagina você, né, que os indígenas, eles foram dizimados. Nós tivemos aí o genocídio, que é quando você tem a morte física de um povo, e você tem também o etnocídio, que é quando você tem a perda da identidade cultural de um povo. Então, galera, o que que nós temos que destacar? Que os indígenas, ao longo do tempo, eles vão perder espaço, né? E além de perder espaço, hoje em dia eles vivem de forma precária. A maioria deles vivem de forma abandonada, né? Eles vivem à margem da nossa sociedade, infelizmente. Não precisa a gente ir longe para a gente identificar os maus tratos em relação aos povos indígenas. Começamos aí pelas invasões de suas terras, né? Começamos aí pela morte de lideranças indígenas que lutam contra o desmatamento, contra a invasão de suas terras, né? Então, galera, observa aqui na tua tela, você vai ter o mapa aí dos principais povos indígenas quando da chegada dos europeus aqui no Brasil. Tá certo? Então, temos que dar destaque aí para a questão dos indígenas. Galera, na página 123, perdão, nós vamos falar aí sobre a questão dos brancos, né? Então, nós vamos trabalhar basicamente os europeus. Lembrando que os primeiros europeus a chegarem no Brasil foram os portugueses, tá? Então, o que que nós vamos perceber? Que mais tarde, por volta do século XIX, né, o governo brasileiro vai promover a entrada de um grande número de imigrantes europeus e também asiáticos. Simples assim, nós vamos ter o fim, né, da escravidão. No momento que nós temos aí o fim da escravidão, há uma necessidade de substituição da mão de obra escrava. Então, quem é que vai trabalhar no lugar do escravo africano? Vão ser os europeus, né, os imigrantes europeus que vão chegar no Brasil. E esses imigrantes europeus, quando eles chegam no Brasil, eles vão trazer consigo todo um conhecimento, né, técnicas na agricultura, técnicas de pecuária, técnicas industriais. Então, de certa forma, nós vamos perceber que esses europeus, eles vão ajudar a desenvolver a economia do Brasil naquele momento, tá certo? Lembrando também, gente, que além dos europeus, eu estou me referindo aí à questão dos italianos, né, dos alemães, dos eslavos, né, dos germânicos, nós vamos ter também aí os asiáticos, né, como os japoneses, os sírios, os libaneses, que também vão ajudar o nosso país. Então, dentre os principais grupos, né, europeus, como nós falamos agora há pouco, nós vamos ter os portugueses, os espanhóis, italianos, alemães, nós vamos ter também aí os holandeses, né, os poloneses, russos. Entre os asiáticos, nós vamos ter os turcos, árabes, os judeus, os libaneses, né? Então você vai ter aí uma leva muito grande, né, de imigrantes chegando no Brasil. Vamos dar destaque principalmente aí para os italianos e também para os alemães. Então, professor, quais são as regiões que vão receber o maior número de imigrantes europeus e asiáticos? No caso aí dos europeus, a região sul do Brasil, né? E também a região sudeste. Lembrando que o sudeste também vai receber aí um número muito grande de asiáticos. Não podemos esquecer, né, gente, que no caso dos japoneses, o Brasil é o país, né, que mais tem japoneses fora do Japão. Dando destaque para São Paulo, né, que vai ter a maior colônia japonesa, tirando São Paulo é o estado do Pará, o nosso estado, né, que vai ter um número mais elevado de japoneses. Tá certo, galera? Beleza? Quando você fala já do africano, nós vamos perceber o seguinte, né, que a presença do negro no Brasil, ela já vai datar da primeira metade do século XVI. Por quê, galera? Vamos tratar aí de uma migração forçada, onde
professor, o que explica essa migração forçada? Primeiramente, galera, o tráfico negreiro, né? Que gerava muitos aí, vamos dizer, dividendos, gerava uma lucratividade muito elevada para as nações europeias, como Portugal, Espanha, né? Então, a partir daí, o que é que nós vamos perceber? Que esses escravos, eles eram aprisionados lá na África, ou quando não trocados, né, por produtos, temperos, especiarias, enfim, eles eram trazidos para a América e quando chegavam aqui, eles eram vendidos como mão de obra e eram servidos para o trabalho nas lavouras, né, de cana-de-açúcar, isso lá no início. Então, galera, essa mão de obra escrava, ela vai substituir a mão de obra indígena, tá certo? E aí o que é que nós vamos perceber? Que após o ciclo da cana-de-açúcar, né, séculos 16 e 17, nós vamos ter também o ciclo do café, passando também aí pela mineração, século 18. Então, o negro ele vai representar a principal força de trabalho do país. Então, só para você entender, primeira mão de obra aqui do Brasil, né, que foi escravizada pelos europeus, vai ser a mão de obra indígena. Depois, esse indígena vai ser substituído pelo africano. Quando nós temos o fim, né, do trabalho escravo no Brasil, nós vamos ter a substituição dos escravos pelos imigrantes europeus, que no caso já seriam aí os trabalhadores assalariados, ok? Então, gente, quando você destaca aí os principais grupos, né, africanos que vieram para o Brasil, você vai ter aí, por exemplo, principalmente, nesse caso aí, negros, como por exemplo da África Ocidental, né, Guiné, Costa do Marfim, Nigéria, no caso aí os bantus, né, Angola, congolês e Contra Costa. Você vai ter também da Angola, né, Congo, Moçambique, sem falar também do guineo-sudaneses. Então, gente, até a abolição, o negro ele vai acabar insurgindo, né, aí de diversas formas de cativeiro e também sofrendo maus tratos. Ok, galera? Então, gente, tudo isso vai levar à miscigenação da nossa população. Então, quando você trabalha dessa questão do Brasil, né, estamos na página 124 e página 125, nós temos que entender que após a abolição, né, da escravatura no Brasil, o negro ele vai ser lançado à sua própria sorte. E é a partir daí que nós vamos ter esse negro vivendo na marginalidade. Marginalidade que a gente se refere é no sentido da sua marginalização, né? Ele vai ser colocado aí à periferia, né? Ele não vai ser levado em consideração, vamos dizer assim. E a partir daí nós vamos ter a ocupação dos morros, serras e o surgimento das favelas no Brasil, tá certo? Na página 126, galera, nós temos que entender o seguinte, que no Brasil hoje nós temos uma discriminação racial. Só lembrando, gente, que discriminação racial é o ato de apartar, separar, segregar pessoas de origens raciais diferentes. Tá certo, galera? Então nós temos que partir do princípio de que existem raças, né? Que as raças, melhor dizendo, elas não apresentam inferioridade. Tá entendendo, gente? Então nós devemos respeitar, devemos ter a ideia de que não existe essa divisão racial, né? Então, galera, observa que no Brasil a Constituição ela não permite, né, que nenhum cidadão seja preterido em virtude de sua cor, sexo, religião, orientação sexual ou condição social, tá certo? Então, isso faz com que essa discriminação ocorra de forma velada, sem se mostrar claramente. Ok, galera? Tranquilo? Então, gente,
Observa, mais uma vez, discriminação racial é crime, tá certo? Então nós não podemos olhar para o nosso próximo, quem quer que seja, com um olhar de indiferença. Tá ok, gente? Então vai ficar para vocês aí na página 127 até a página 132 a atividade para vocês fazerem em casa. Tendo em vista, gente, que no nosso retorno às aulas presenciais, o tio Tom ele está se comprometendo em trabalhar essas questões com vocês, né? Ou seja, a resolução desses exercícios para a gente poder tirar todas as dúvidas. Tá bom, garotinho? Ou até mesmo, se as aulas presenciais não voltarem, de nós fazermos a correção desses exercícios em aulas específicas. Desde já, caro aluno, quero agradecer a tua atenção, quero agradecer também a tua participação e a tua companhia. Que Deus abençoe a todos. Valeu! Tchau!